Olá, meu nome é Carlin Rodrigues e eu vou apresentar para vocês o trabalho aprovado no 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, intitulado Memória e Percepção, Sentimentos de Topofilia e Topofobia de Atores Sociais Residentes no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Carlin, atualmente mestrando pela Universidade Estadual de Maringá, pela professora doutora Diécia Aparecida de Oliveira Sereia, docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por Camila Esser Tenfen, mestranda pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por José Ulisses dos Santos, analista ambiental e atual chefe do Parque Nacional do Iguaçu, e pela professora doutora Ana Tiomi Obara, docente na Universidade Estadual de Maringá. Então, o ser humano, ao longo do tempo, ele foi aumentando seu potencial transformador da natureza. E diante desse domínio exacerbado dos bens naturais, surgiram diversos desequilíbrios e impactos tanto ambientais como sociais, então como a extinção de espécies, o crescimento populacional exacerbado, as mudanças climáticas. Então, a criação de locais destinados à proteção de áreas naturais foi fundamental para a proteção da biodiversidade contra essas ameaças. Então, as áreas protegidas, elas desempenham um papel muito importante na proteção das espécies, na manutenção de serviços ecossistêmicos, e além de alguns casos, também protegerem comunidades humanas ameaçadas e locais de grande valor cultural e histórico. No Brasil, essas áreas incluem reservas legais, áreas de proteção permanente, terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação, sendo que as unidades de conservação são a forma mais difundida de proteção de áreas naturais no Brasil. Porém, com a criação desses locais, a gente tem muitas mudanças territoriais, então onde passam a vigorar leis, normas sobre o uso desses locais, sobre o manejo dos recursos naturais, fazendo com que a população que morava nesses locais ou que mora no entorno perca o senso de pertencimento. E isso pode trazer inúmeros impactos negativos para a unidade de conservação. E a existência de conflitos socioambientais pode impedir a plena gestão das unidades e do cumprimento dos seus objetivos. Então, nesse sentido, a participação popular ela pode auxiliar na mitigação de conflitos inerentes à gestão e também afetar positivamente na aprendizagem dos sujeitos. Além disso, também é imprescindível que nesse processo haja a contribuição da educação ambiental crítica, que seja participativa, transformadora e emancipatória. Então, para uma concepção crítica de educação ambiental, é fundamental que esses temas, esses problemas, conflitos, sejam trabalhados a partir do contexto cotidiano da população. E na realização desses processos educativos e de gestão, é indispensável que seja realizado o levantamento da percepção ambiental que a população tem, porque isso pode auxiliar num processo, num trabalho focado em bases locais, e isso traz resultados mais satisfatórios e adequados à realidade da população, porque cada indivíduo ele percebe e reage distintamente ao ambiente em que vive, ao ambiente que ele interage. Então, esse estudo da percepção, ele também auxilia na compreensão das inter-relações entre o ser humano e a natureza, bem como auxilia no entendimento que a população tem as suas satisfações, as suas insatisfações, os anseios, as condutas. Então, Tuan define que a percepção é tanto a resposta do sentido aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Nesse contexto, as experiências vividas, as lembranças de um determinado local, juntamente com todos os órgãos dos sentidos, irão definir
a percepção do indivíduo sobre um determinado lugar. Então, diante desse papel da memória na percepção e também a partir de influências da fenomenologia, Tuan conceitua topofilia e topofobia de acordo com o modo que os indivíduos eles percebem e reagem com o ambiente que eles vivem ou interagem. Então, topofilia é o elo entre a pessoa e o lugar. Então, essa conexão ela se dá a partir de experiências positivas e isso pode levar as pessoas a protegerem e a preservarem aquele local, porque aquele local é considerado importante. Já a topofobia, ela remete ao medo, à aversão, ao desconforto sobre um lugar. Então, isso normalmente é ocasionado por experiências negativas ou também por crenças culturais e faz com que os indivíduos eles evitem esses espaços. Então, visto a importância do estudo da percepção ambiental para a criação de ações de educação ambiental e de gestão ambiental efetivas, o nosso estudo ele teve como objetivo investigar a percepção ambiental de atores sociais estratégicos do entorno de uma unidade de conservação a partir de sentimentos de topofilia e topofobia evocados pela memória. O nosso trabalho possui aprovação no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, o SISBio, e também no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá. Possui natureza qualitativa, com uma abordagem ancorada na fenomenologia, e também para a constituição dos dados foi utilizada a técnica da história oral. Então, o público-alvo constituiu-se de atores sociais estratégicos, moradores do entorno do Parque Nacional do Iguaçu e que estão envolvidos na elaboração do projeto político-pedagógico mediado pela educação ambiental, PPPEA, do Parque Nacional do Iguaçu. Então, o Parque Nacional do Iguaçu ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como uma referência em educação ambiental e também um espaço para geração de conhecimento. Dessa forma, o parque está atualmente em processo de desenvolvimento do seu PPPEA, seguindo as diretrizes da Instrução Normativa número 19 de 2018, que estabelece os procedimentos para a criação e implementação desse instrumento de gestão nas unidades de conservação federais. Então, o nosso estudo ele abrangeu os 4 polos estabelecidos pelo plano de uso público do parque e incluiu os 14 municípios adjacentes à unidade. Então, o território 1, que engloba o polo Cataratas, o território 2, que engloba o polo Silva Jardim, território 3, o polo Rio Azul e, por fim, o território 4, que engloba os municípios que compõem o polo Ilhas do Iguaçu e Foz do Gonçalves Dias. Para a coleta dos dados, então, foi realizada uma dinâmica intitulada Mural da Memória, onde foi solicitado que cada participante trouxesse consigo uma fotografia que respondesse à pergunta: o que o Parque Nacional do Iguaçu representa para você? Então, para quem não tinha fotografia, a gente disponibilizou imagens com diversas temáticas relacionadas ao objeto de discussão, então que poderiam ser escolhidas pelos participantes de forma livre, para que todos os participantes que estivessem na oficina e aceitassem participar da dinâmica pudessem apresentar as suas percepções sobre o parque. Então, as apresentações elas foram realizadas ao grupo de forma oral e essas conversas elas permitiram a compreensão dos sentimentos que os atores sociais têm sobre o parque. Então, esse estudo contou com a participação de 95 atores sociais, onde a gente atribui um código único para preservar a privacidade e o anonimato desses participantes. Primeiramente, essa dinâmica ela foi desenvolvida com membros da equipe ampliada do PPPEA, que são atores sociais de todos os municípios do entorno do parque, que atuam diretamente na elaboração do PPPEA da unidade. Então, essa primeira aplicação ela serviu como um teste piloto para a gente aplicar a dinâmica nos territórios. Então, posteriormente, a dinâmica ela foi estendida
aos 4 territórios mencionados que compõem os 14 municípios da unidade. A nossa análise seguiu os pressupostos da análise de conteúdo, então a partir de 3 fases distintas, que é a pré-análise, onde a gente realiza a organização dos materiais, a constituição do corpus da pesquisa, a exploração do material, onde são realizadas as operações de codificação e categorização, e, por fim, o tratamento dos resultados, onde criam-se os significados. Então, as unidades de sentido elas foram agrupadas em 2 categorias, criadas a partir dos conceitos levantados por Tuan e que já foram abordados aqui na nossa apresentação. Então, de topofilia, que seria o elo afetivo entre o indivíduo e o lugar, e topofobia, que são os sentimentos desagradáveis e negativos. Então, além disso, a gente também elaborou uma nuvem de palavras, que se configurou como uma análise complementar no nosso estudo. E para isso a gente incluiu as palavras que foram evocadas mais de 10 vezes nas apresentações e excluímos as palavras que são comuns à língua portuguesa para que a gente tivesse uma representação mais limpa. Então, aqui a gente tem a nossa nuvem de palavras, e com isso a gente consegue visualizar a ilustração das palavras que foram predominantes nos discursos dos atores sociais. Então, a frequência ela se dá pelo tamanho das palavras aqui. A gente consegue perceber que as 2 palavras mais representativas referem-se a parque e a foto, o que já era esperado, visto a abordagem da nossa dinâmica. Porém, um fator que chama bastante atenção é a alta evocação das palavras cataratas e Foz do Iguaçu, que vem de encontro a um ponto levantado por muitos participantes referente à centralização do parque às cataratas e ao município de Foz do Iguaçu, reforçando um sentimento de distanciamento dos moradores que residem nos outros 13 municípios adjacentes ao parque. Então, aqui a gente consegue ver a fala de um participante da dinâmica. Então, o plano de manejo, ele reconhece essa falta de envolvimento da população do entorno com a gestão e aponta a necessidade do planejamento de atividades com todos os municípios para que ocorra realmente uma descentralização de visitação. Então, o plano de uso público ele também apresenta oportunidades de visitação em toda o território, e a gente ressalta também que o PPPEA ele tem o dever de envolver toda a comunidade do entorno em ações educativas estabelecidas a partir do contexto da unidade. Além disso, a gente também conseguiu perceber algumas similaridades entre os termos. Então, muitos léxicos, eles referem-se à educação, onde a gente conseguiu perceber que, ao longo das evocações, ocorre esse reconhecimento da importância da educação ambiental pelos participantes. A gente também observou proximidades em termos relacionados à preservação e o contato com áreas verdes. Então, foi possível perceber nessas apresentações que a maioria dos participantes eles reconhecem a importância da preservação e se sentem beneficiados por ter o parque ali, por ter um contato mais próximo com a natureza. Em relação às representações e sentimentos topofílicos, foram localizadas 21 unidades de contexto, então que foram agrupadas conforme o número de registros. Esse número, ele se refere ao número de participantes que evocaram esse sentimento durante a apresentação da dinâmica do Mural da Memória. Então, o quadro apresentado no nosso trabalho ele foi suprimido aqui para a nossa apresentação, onde a gente apresenta aqui os 6 sentimentos topofílicos que foram expressados por mais de 20 participantes e também que ganharam maior destaque em nossa pesquisa. Então, seriam eles a conexão com a natureza, que se refere a essa contemplação, o contato direto com o ambiente natural, a consciência ambiental, apontando um senso de responsabilidade ambiental por parte dos atores sociais, relações familiares e afetivas, que diz respeito a memórias, experiências e laços afetivos vivenciados
junto a familiares e também outros entes queridos dentro do parque. A nostalgia e a conexão emocional, então que aponta essa saudade, esse apego emocional desencadeados por memórias vivenciadas dentro do parque. O conhecimento, que diz respeito à valorização, à riqueza de informações e experiências que o parque fornece, e o pertencimento, então ligado a essa conexão que os participantes têm com o parque. Então, ao longo do nosso estudo, a gente discutiu esses 6 sentimentos um a um, trazendo muitas narrativas importantes dos participantes que demonstram, tanto de modo extrínseco como intrínseco, os sentimentos positivos que foram evocados pelos participantes. Na interpretação dos sentimentos topofóbicos, então foram destacados 5 sentimentos. A preocupação, que se refere à apreensão quanto ao futuro do parque, das áreas verdes em geral, então devido a ações prejudiciais a esses locais. A limitação do uso e o distanciamento, que está ligado às restrições de uso e de acesso a áreas do parque que antes eram abertas para a população. O medo, que diz respeito ao temor que as pessoas têm, principalmente ligado à presença de animais perigosos dentro do parque, como a onça-pintada, por exemplo. A mágoa e a frustração, que está ligada ao ressentimento com experiências passadas no parque. E, por fim, a tristeza, que se refere a sentimentos melancólicos que foram relacionados ao parque. Então, a gente destaca que na literatura, a topofobia ela é apresentada como uma aversão ao lugar, mas na nossa pesquisa a gente englobou todos os sentimentos melancólicos e negativos evocados. Então, não se resume necessariamente a uma aversão ao nosso local de estudo. Então, diante da complexidade do ser humano, a gente percebeu que muitos sentimentos eles se sobrepõem nas falas dos participantes, sejam eles topofílicos ou topofóbicos. Então, tanto os dois sentimentos, tanto negativo quanto negativos, eles podem coexistir porque são influenciados por diversos fatores. Mas a gente salienta que os participantes eles apresentaram muito mais sentimentos de topofilia do que de topofobia. Então, sendo que as 21 unidades de contexto da categoria de topofilia tiveram 336 unidades de registros nas narrativas dos participantes, quanto a 38 unidades de registros nas 5 unidades de contexto da categoria de topofobia. Então, demonstrando que realmente a maioria dos participantes representa o parque de forma positiva e apresenta sentimentos positivos em relação a ele. Mas é relevante destacar que ainda são necessárias muitas ações do território, então buscando a mitigação desses conflitos que ainda existem nas unidades e também um maior envolvimento da população nos processos de gestão do parque. A gente espera que os nossos resultados eles forneçam subsídios para a elaboração de ações educativas futuras do território e também contribua para a elaboração do PPPE do parque. E, para além, a gente ressalta a necessidade de mais estudos de percepção ambiental, então, ligados aos sentimentos, à evocação da memória, buscando a compreensão de como os indivíduos que vivem e interagem com esses locais percebem esses ambientes. Então, aqui estão as referências utilizadas na nossa apresentação. E é isso. Agradecemos muito pela atenção e pela oportunidade.